Nessa aula, vamos conhecer outros serviços ainda no escopo de armazenamento que é importante você conhecer, começando pelo EBS. O EBS, armazenamento em bloco. Armazenamento em bloco elástico. Nós introduzimos ele de forma breve na aula de EC2 e agora, retomando. Toda instância EC2, que é uma máquina virtual, tem pelo menos um volume EBS, que é onde está rodando o sistema operacional. Então, o que é o volume EBS? É o disco rígido da minha instância. Seria o equivalente a um HD, a um SSD que a gente tem no notebook, em um computador de mesa. Esse é o EBS. E tem um detalhe: esse volume EBS precisa estar na mesma Z que uma instância C2. Na demo de EBS, eu vou trazer para vocês, a gente vai conseguir observar que eu não consigo associar um novo volume que eu criar a uma instância C2 se estiverem em diferentes AZs. Então a gente já entra nesse tópico aqui, que é possível anexar e desanexar volumes em uma instância C2. Eu não consigo desanexar esse volume principal aqui, porque é onde está o sistema operacional. Então, a minha AMI, né? Linux, Windows, enfim. Se eu desanexasse esse volume, o sistema não ia conseguir dar o boot, né? Ligar. Então, por isso não é possível. Agora, caso eu adicione volumes extras, eu posso desassociar a hora que eu quiser. Então, eu anexo e desanexo a bel prazer esses volumes extras. E esses volumes podem ter o tamanho que eu quiser também, então 1 GB ou 5 TB. Ao contrário do S3, que não tem limite, entre aspas, né, é virtualmente limitado, aqui tem um limite sim. E esse limite vai depender do sabor do volume EBS, que tem alguns sabores. Um volume EBS pode ser do tipo HD, pode ser do tipo SSD, vai depender se eu quero desempenho, se eu quero economia, enfim. Snapshots. Snapshot é um recurso do EBS para backup. Então, um snapshot nada mais é do que um backup do conteúdo de um volume. E isso fica armazenado lá no S3. A partir de um snapshot de um volume EBS, eu posso criar um novo volume. Então, daí que vem uma estratégia de, por exemplo, migrar um volume EBS de uma Z para outra, ou até de uma região para outra. Então, imaginem que eu tenho esse volume extra nessa instância, que está na região São Paulo, na AZA. Eu gostaria de associar esse volume a uma instância que está em outra Z nessa região, na AZB, ou até mesmo em outra região. Pode ser feito? Não, é impossível. Então, para contornar esse tipo de coisa, o que é que eu faço? Eu tiro um snapshot do volume que eu quero associar a outra instância, e a partir desse snapshot eu crio um novo volume, dessa vez na região que eu quiser, na Z que eu quiser. E aí sim, a associação pode ser feita. No hands-on isso vai ficar bastante evidente. E, falando em segurança, nós podemos garantir a segurança de um volume ABS através de criptografia. Inclusive, tem um serviço que pode ajudar a gente, que já conhecemos, que é o KMS. Revisando, o KMS nos permite criar e gerenciar a chave de criptografia. Com essa chave, eu posso criptografar um pouquinho do S3, um volume do ABS, para garantir essa criptografia em repouso. Show? Esse é o EBS. EBS, disco rígido da instância C2. Toda instância tem pelo menos um volume onde está rodando o sistema operacional. Aqui eu coloquei uma tabela para comparando, né, o S3 com o EBS. E muitos alunos confundem. Tem bastante diferença. Então, vamos comentar na linha a linha. Então, a primeira diferença é que o S3 armazena em formato de objetos, enquanto o EBS é um recurso de armazenamento em blocos. O que isso quer dizer? Primeiramente, sistema de arquivos. O S3 não conta com um sistema de arquivos. O EBS sim. Um sistema de arquivos é um recurso de um sistema operacional que determina como os arquivos serão gerenciados e armazenados naquele sistema. Então a gente tem ext4 no escopo de Linux, NTFS no Windows. Então se você já criou uma pasta no Windows, isso só foi possível, ou no Linux, né? Só foi possível justamente por causa desse sistema de arquivos. Então você pode criar uma pasta, colocar um arquivo lá, abrir esse arquivo. Então tudo isso é possível por causa de a existência de um sistema de arquivos. O S3 não conta com isso. É importante se entender para discutir as próximas linhas. No S3,
eu não consigo editar um arquivo diretamente. Imagine que eu tenho um arquivo de texto contendo a lista de convidados de um casamento. Se esse arquivo de texto estiver no S3 e eu quiser editar ele, eu preciso baixar esse arquivo, esse objeto, localmente aqui na minha máquina, no meu computador, por exemplo. Eu edito ele aqui e faço o upload novamente. No EBS, não. Eu acesso a instância C2, eu posso simplesmente abrir aquele arquivo, editar e salvar em tempo real. O acesso. O S3 eu vou acessar pela internet, então um URL de repente. Já o EBS eu vou acessar diretamente pela instância. É o disco da minha instância, eu só precisaria acessar essa instância para isso, independente se é Linux ou Windows. Caso de uso. Então no S3 eu vou armazenar arquivos estáticos. Expliquei um pouco sobre o que são arquivos estáticos, né? Então mais uma vez, novamente aqui, alguns exemplos, vídeos, imagens, etc. No EBS eu armazeno o que eu quiser, inclusive arquivos estáticos, mas não preciso me restringir a isso. Então no EBS, além de arquivos estáticos, posso colocar os dinâmicos também. Então o próprio sistema operacional, aplicativos. Então ao contrário de um arquivo estático, os dinâmicos eles mudam, né? Eles variam. Por exemplo, num bom EBS eu posso instalar um aplicativo, um Discord da vida. Não só instalar, como executar ele, né? Que um instância C2 vai contar com CPU, memória RAM, além do armazenamento. No S3 eu não posso baixar um Discord ou qualquer outro aplicativo. Eu poderia, no máximo, deixar o arquivo instalador do Discord, mas não poderia abrir ele, enfim. Então percebam que são escopos diferentes. E a escalabilidade no S3 a gente viu que é virtualmente limitada, no EBS não. Eu me preocupo com isso. Ela é limitada. Aproveitando, eu até esqueci de comentar, se eu vou, independente, né, se é o volume principal ou extra, eu vou pagar pelo tamanho desse volume. Então, imagine que eu tenho um volume de 8 gigas aqui, armazenando meu sistema operacional, e eu tenho um volume extra de 50 gigas. Independente se esses 50 gigas estão em uso ou não, eu vou pagar por esses 50 gigas. Então, por isso é importante dimensionar esses volumes de forma correta. Se eu preciso só de 5 gigas, coloca um de 6 gigas ali só para ter uma gordurinha. Então, não é o caso criar um volume de 1 terabyte se eu só vou usar 1 giga, porque eu não vou pagar pelo espaço em uso do volume, e sim pelo tamanho do volume provisionado. Um detalhe que esqueci de mencionar. Então, essas são as diferenças do S3 para o EBS. No exame, se concentre na palavra-chave: S3, objeto, EBS, em bloco.